mundo está em guerra e hoje nós vamos fazer uma análise mais aprofundada da guerra entre Estados Unidos e o Irã, que já está com mais de 30 dias. Tá? Mas eu quero chamar a sua atenção que nós vamos fazer uma abordagem diferente. Né? Quando a gente fala da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, tudo fica concentrado sobre as ações, sobre o que diz Donald Trump. Agora nós vamos fazer aqui um ângulo diferente, vamos focar num outro personagem. Fala-se muito pouco dessa figura. Nós estamos falando do secretário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi renomeado, inclusive, para Departamento de Guerra dos Estados Unidos, o senhor Pete Hegseth. Quem é essa figura? Qual a sua autoridade? Qual a sua história? E como ele influencia a sociedade norte-americana e o próprio governo Trump. What is that? That's the Secretary of War right now. Watch Tucker Carlson realize why the Zionist lobby, led by Norm Coleman of the Republican Jewish Coalition, pressured Trump to install Pete Hegseth as U.S. Secretary of War. What is going on here? Stuff to make the hair on your arms go up. Did everyone know there was an effort to rebuild the third temple and the foundation stone except me? This is considered so esoteric and weird and crypto-historical and religious and kind of culty and what's Chabad and that no one ever mentions it. But here's Pete Hegseth, football player from Princeton, going on about it in a way that suggests he's thought a lot about it. This is 2018. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen, you don't know how it would happen, but I know that it could happen. What is that? That's the Secretary of War right now, overseeing the war with Iran that people fighting it are starting to say actually is about rebuilding this third temple. It's the same man. Pete Hegseth ocupa a posição mais alta da cadeia de comando militar dos Estados Unidos hoje. Vamos ouvir um pouquinho do que um general renomado aí dos Estados Unidos tem a dizer sobre ele. We don't fight with stupid rules of engagement. We untie the hands of our warfighters to intimidate, demoralize, hunt, and kill the enemies of our country. Those are the words of a potential war criminal, right there. And that is not the advice and counsel and direction that any Secretary of Defense should be providing our soldiers, sailors, airmen, and Marines. It puts them actually in greater danger. The Secretary of Defense is a disgraced major that was kicked out of the D.C. National Guard. He has no qualifications whatsoever to be the Secretary of Defense other than his extreme loyalty to the president. Again, those are the words of a potential war criminal. Pete Hegseth serviu como oficial da Infantaria de Guarda Nacional do Exército com missões em Guantánamo, Iraque, Afeganistão. Ele depois disso foi apresentador da Fox News. Ele dava conselhos públicos militares para Donald Trump, no primeiro mandato de Donald Trump. Ele ficou ali na Fox News entre 2014 e 2024. E ele possui uma longa relação com a CEPAC. A CEPAC é aquela organização internacional que organiza a extrema-direita mundialmente. Inclusive, vários membros da família Bolsonaro sempre participam das conferências, né, da CEPAC. Que na tradução para português significa Conferência de Ação Política Conservadora. Né? É uma espécie de internacional da extrema-direita no mundo. Ele também já escreveu livros, porque ele participa dessa guerra cultural, da disputa ideológica na sociedade americana. Eu quero destacar 2 livros aqui, chamar a sua atenção, e vocês vão ver que da onde surgem essas ideias que o próprio bolsonarismo implementa aqui no Brasil. Tem um livro dele que chama, em inglês, American Crusade, que na tradução para português é
A Cruzada Americana. Esse livro ele tem como referência as cruzadas medievais que a Igreja Católica fazia para expandir o seu domínio. Inclusive, o Pat Hexet tem uma tatuagem da cruz, né, dos cruzados, né, da cruz da Igreja medieval, que ela utilizava nessas expedições militares para expandir o seu domínio territorial e religioso. Ele tem uma tatuagem no peito e ele evoca essa tradição nesse livro para construir uma guerra política e uma guerra espiritual em defesa dos valores norte-americanos, que são esses valores tradicionais, baseados no fanatismo religioso cristão. E esse livro, então, ele é um instrumento da disputa ideológica na sociedade norte-americana e essas ideias têm sido exportadas para outros países. Um outro livro importante, que é de autoria de Pat Hexet, na tradução para o português, é A Batalha pela Mente Americana. Olha o nome do livro, eu vou repetir. A Batalha pela Mente Americana. Que é um livro que está focado no tema da educação. Ele faz uma crítica à doutrina, né, entre aspas, a doutrinação que as escolas públicas exercem sobre crianças e adolescentes através de professores e sistemas pedagógicos progressistas, esquerdistas, marxistas. Defende o homeschooling, defende que o Estado não deve ser o responsável pela educação das crianças e dos adolescentes, mas que esse papel é de comunidades religiosas, esse é o papel da família. Nós já conhecemos esse discurso aqui no Brasil, porque ele foi importado pela militância bolsonarista, né, dos Estados Unidos aqui para o Brasil. É esse tipo de ideia, que é um combate contra os profissionais da educação e contra a escola pública para fazer a disputa ideológica na sociedade. Não é só o controle das riquezas e recursos naturais que o imperialismo deseja, mas também o controle da mente da sociedade de um país que eles querem dominar. É o controle ideológico que é muito importante para a dominação de uma sociedade, e eles estão fazendo essa disputa cotidianamente. Agora nós vamos falar da condução da guerra pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que é dirigido por Pat Hexet. Mas antes disso, vamos ver um vídeo. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele é um vídeo iraniano que representa o ataque que deu início à guerra contra o Irã no dia 28 de fevereiro. Esse ataque ele foi milimetricamente planejado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, porque ele explodiu uma escola com crianças, com meninas, que ali também tinha profissionais da educação, e essa escola, segundo uma própria reportagem do jornal britânico The Guardian, era uma escola de meninas que eram filhas de oficiais da guarda militar iraniana, das forças militares iranianas. Então, o objetivo desse ataque, além de iniciar a guerra, era desmoralizar as tropas iranianas com o assassinato, um crime covarde de guerra de centenas de crianças, meninas que estavam estudando numa escola e que desapareceram da face da terra por conta desse ataque que deu início à guerra que nós estamos assistindo hoje. Aí eu te pergunto, para quem começou uma guerra com esse nível de covardia, pode terminá-la com um ataque nuclear.
ou não. Agora eu quero chamar a sua atenção para o elemento fundamentalista religioso que existe nessas decisões do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Explodir uma escola de crianças é, para o direito internacional, um crime de guerra escandaloso, mas que ele é justificado na concepção de guerra espiritual, de cruzada americana, que está contida nas decisões de Pat Hexen. Então nós estamos alertando o mundo de que os senhores que estão tomando decisão dentro do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, eles estão baseando essas decisões através de um fanatismo religioso medieval, e isso explica muito da irracionalidade dessa guerra. E como a humanidade está ameaçada com esse tipo de líder com alto poder, né, com grandes poderes nas suas mãos. Então, além do elemento geopolítico capitalista e imperialista, o Pentágono, as Forças Armadas norte-americanas, recebem ordens baseadas em concepções fanático-religiosas. E isso explica muito o irracionalismo que está presente nessa guerra, principalmente porque essa aliança da guerra espiritual se dá entre o fanatismo religioso cristão e o sionismo israelense. Para poder construir esse tipo de gestão política e de decisões que possam ser implementadas pelo Departamento de Guerra norte-americano, Pat Hexen promoveu um verdadeiro expurgo dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, principalmente na sua cúpula. Então ele já demitiu e substituiu vários militares, vários dirigentes de alta patente na estrutura militar norte-americana para colocar gente que está alinhada com a sua concepção militar altamente agressiva, belicista e baseada nesse tipo de guerra espiritual. No dia 2 de abril de 2026, agora recentemente, dias atrás, ele demitiu o general Randy George, que é o chefe do Estado-Maior do Exército, exigindo a sua aposentadoria imediata. E um dos motivos, né, para poder demitir e exigir que ele se aposente, esse general que era o grande chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, é que havia diferenças entre os generais com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos sobre o tema da invasão do território iraniano, de colocar soldados em território iraniano, porque é de fato uma operação muito complexa que pode gerar muitas baixas para os Estados Unidos. Então, Pat Hexen não quer nem saber, ele está
com a concepção de guerra total, e um dos aspectos dessa guerra será a invasão territorial. Isso pode acontecer, é muito provável que seja um dos próximos passos que os Estados Unidos vai tomar em relação a essa guerra. Além disso, há também conflitos sobre promoção de militares, onde há um monitoramento das promoções de militares para que sejam promovidos aqueles militares que têm um alinhamento ideológico com o Departamento de Guerra e com a concepção de Pat Hegseth para dirigir as Forças Armadas dos Estados Unidos. Vamos então fazer agora uma análise concreta do momento dessa guerra e também fazer algumas projeções de cenários futuros, tá? Nós temos visto muitas declarações, tanto do Trump como do Hegseth, que elas se confrontam, elas entram em contradição com a realidade. Nós já vimos declarações de que o regime iraniano estava desmoronando. Por exemplo, no dia 2 de março, o Hegseth fez uma declaração afirmando que as forças dos Estados Unidos e de Israel já tinham tomado os céus do Irã, né, com controle total, e que o Irã não podia fazer nada. E agora nós estamos vendo, né, agora no momento atual da guerra, caças norte-americanos sendo abatidos. The two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. And Iran will be able to do nothing about it. Várias declarações também que nós vimos de que as forças iranianas não tinham mais condições de lançar mísseis, que todos os depósitos de mísseis já tinham sido destruídos, o que nós estamos vendo todos os dias são chuvas de mísseis e de drones, tanto sobre Tel Aviv, em Israel, como também sobre países aliados e estruturas sensíveis que estão localizadas em países aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, refinarias, radares, bases militares. Isso nós estamos vendo todo dia isso acontecer. Então, Irã continua com a sua capacidade de lançar mísseis. Essas declarações fantasiosas, elas têm o objetivo de dar uma resposta para a sociedade norte-americana, mas tudo tem um limite, né? Não dá para esconder a realidade o tempo todo. O Irã tem demonstrado uma enorme capacidade de tolerar a dor dos ataques, porque ele está sim sendo atingido. Várias infraestruturas civis, como hospitais, universidades, pontes, estradas, estão sendo destruídas, né, pelos ataques e bombardeios aéreos que os Estados Unidos e Israel estão promovendo. Mas, ao mesmo tempo, o Irã está conseguindo bater aonde dói nos Estados Unidos, aonde dói em Israel, e aonde dói é especialmente a infraestrutura do sistema petrodólar. Vamos colocar um pouco aí o mapa da região do Golfo e do Oriente Médio aí na tela. Vejam, todos esses países, né, todas essas monarquias do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Catar, Omã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, todas elas são produtoras de petróleo, de gás natural, de subprodutos de hidrocarbonetos que são importantes para a produção de chips, de microeletrônica, que também são importantes para produzir fertilizantes para a agricultura mundial. E muitos países, como Europa, Japão, Coreia do Sul, até a própria China, são dependentes desses produtos. Ali se concentra uma produção que alimenta boa parte do mundo. Tá? Então, se isso tudo for destruído, tá, o sistema petrodólar vai sofrer um golpe muito duro, porque essas monarquias têm um grande acordo com os Estados Unidos em vender esse petróleo em dólar. Em troca, os Estados Unidos garantem a proteção militar com bases militares em território nesses países. Bom,
Além dessas estruturas petroquímicas, existem sedes e data centers das grandes big techs americanas também nessa região. E além disso tudo, esses países, como a região ali é toda desértica, eles têm várias usinas de dessalinização de água do mar. O Irã tem capacidade bélica para destruir tudo isso, as estruturas petroquímicas, os data centers das big techs norte-americanas e as usinas de dessalinização que garante água potável para a população dessa região. Então, se essa guerra continua escalando, os Estados Unidos e Israel continuam ameaçando a existência do Irã, a resposta que o Irã pode dar é destruir a infraestrutura do petrodólar e destruir a infraestrutura das big techs ali na região e destruir as usinas de dessalinização. Se isso acontecer, a população desses países, que depende dessas usinas para ter água potável, simplesmente vai ter que migrar dali, vai ter que ir embora dessa região, porque em questão de dias já não vai ter água potável mais para sobrevivência nessa região. Então o Irã, ele tem capacidade de impor derrotas importantes ou de fazer a liderança norte-americana e de Israel pensar duas vezes antes da escalada dessa guerra. Estados Unidos e Israel, nesse momento, está perdendo o controle da guerra. Bom, quando a gente fala perder o controle da guerra, nós vamos mostrar aqui os motivos de por que eles estão perdendo, não significa que eles vão perder a guerra. A possibilidade do Irã perder a guerra, ter que se render, ou ser desmantelado, ser totalmente destruído, virar uma Síria, virar uma Líbia, virar um país totalmente disfuncional, em guerra civil, com a população migrando, com colapso humanitário, é muito grande. O Irã está numa batalha existencial. Essa é a verdade. Mas nesse momento, o Irã está vencendo a guerra e Estados Unidos e Israel está perdendo o controle da guerra. Primeiro, porque o regime não caiu e o governo iraniano opera com eficácia militar, porque ele está atingindo alvos estratégicos sensíveis para os Estados Unidos e para Israel. E também está conseguindo coordenar ações com parceiros externos, como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, que também estão entrando na guerra, e as milícias iraquianas. Todos esses parceiros estão também em movimentações militares, atacando também alvos sensíveis de Israel e sobrecarregando as forças israelenses e norte-americanas na região. Segundo motivo por qual Estados Unidos e Israel estão perdendo o controle. O Irã está controlando o Estreito de Hormuz, ele controla quais são os navios que podem passar, está dando preferência para os seus aliados e está impedindo a passagem de embarcações, navios ligados a Israel, Estados Unidos e às monarquias da região. E os navios que estão passando estão pagando um pedágio em yuan, não em dólar. Então isso é um outro elemento porque Israel e Estados Unidos não conseguiram até agora retomar o controle do Estreito de Hormuz, onde passa boa parte, segundo vários especialistas e dados oficiais da OPEP, cerca de 15 a 25% do petróleo mundial passa por esse estreito, todos os dias. Então, controlar o Estreito de Hormuz é um grande ativo para o Irã demonstrar que quem está no controle são os iranianos. Terceiro, a infraestrutura de Israel e dos países aliados dos Estados Unidos ali na região está ameaçada, porque o Irã está conseguindo atingir essa infraestrutura com mísseis, com seus mísseis, com muita eficácia. Então, esses três elementos provam que Estados Unidos e Israel, nesse momento, não estão ganhando a guerra. Por mais que eles estejam atingindo a infraestrutura civil do Irã, mas isso não foi suficiente para que eles pudessem ter a iniciativa e o controle da guerra até agora. Quais os possíveis cenários para essa guerra? Veja, o primeiro cenário é
o prolongamento da guerra com uma invasão terrestre por parte dos Estados Unidos, Israel e possíveis aliados. Nós não sabemos ainda se outros países vão se envolver nessa invasão terrestre no Irã. Por que nós falamos que esse é um cenário mais provável? Porque todos os sinais, né, dessa guerra que Trump e que Pat Hegseth estão dando é que vai haver uma invasão terrestre para tentar reabrir o Estreito de Hormuz e para tentar derrubar o regime iraniano. Isso vai prolongar a guerra e pode causar, há um alto risco de causar destruição mútua da infraestrutura do Irã e da infraestrutura sensível que nós citamos aqui de toda a região. E isso significa recessão global. E pode significar uma derrota do próprio Irã, porque os Estados Unidos e Israel, por mais que sofram baixas numa invasão territorial, a longo prazo possuem mais poder material e bélico para sustentar uma guerra contra o Irã nesses termos. Tá? Nesses termos. Mas isso não vai acontecer sem um grande prejuízo econômico, político e de baixas militares, tanto para Israel como para os Estados Unidos. Um segundo cenário possível é Estados Unidos e Israel organizarem um ataque nuclear para forçar a rendição iraniana. Por quê? Porque ao prever que, né, o primeiro cenário ele vai prolongar a guerra e vai aumentar os custos dessa guerra, né, para os Estados Unidos, por exemplo, manter toda essa estrutura militar ali, mais ou menos, segundo os dados oficiais do próprio Pentágono, aproximadamente 1 bilhão de 1 a 2 bilhões de dólares por dia. Então, imagina essa guerra durar meses ou anos. É um grau de gastos com infraestrutura militar inimaginável. Então, para acelerar o fim da guerra, eles podem organizar um ataque nuclear contra o Irã para forçar uma rendição e os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como Israel, não terem tantos gastos com uma guerra prolongada. Agora, tem riscos, porque ninguém sabe se o Irã tem ou não tem uma bomba. E se o Irã tiver uma bomba nuclear, eles podem simplesmente fazer Israel desaparecer da face da terra. Porque Israel é um país muito pequeno, o Irã já provou que tem capacidade de atingir Israel com seus mísseis, e se por acaso o Irã já tiver a bomba nuclear, ninguém sabe, é impossível ter certeza sobre isso, Israel pode desaparecer do mapa. Então eu acho que Estados Unidos e Israel vão pensar muitas vezes antes de organizar um ataque nuclear contra o Irã. O terceiro cenário possível, mas eu acho que é o mais improvável a curto prazo, é um recuo dos Estados Unidos e de Israel, ou seja, uma derrota para o Irã, né? um acordo de final de guerra com concessões para o Irã, um acordo não desejado para os Estados Unidos, mas forçado a fazer para diminuir o prejuízo financeiro, econômico e as baixas militares. Tá? Mas, obviamente, é muito difícil acreditar em qualquer acordo com os Estados Unidos e Israel. Logo mais à frente, depois de alguns anos, eles podem voltar a atacar o Irã. Mas, se isso acontecer, será, a curto prazo, uma derrota para os Estados Unidos e para Israel. O que eu acho que um recuo dos Estados Unidos e de Israel num acordo com o Irã nesse momento não é o mais provável. Primeiro, porque não há confiança por parte dos iranianos em fazer um acordo. Os iranianos vão lutar até onde eles conseguirem, porque é uma luta existencial para o Irã. Ao mesmo tempo, é muito difícil os Estados Unidos e Israel saírem dessa guerra sem alguma vitória estratégica, porque o prejuízo político será imenso. Então, essa guerra ela já entrou num ponto de não retorno. Ela tem tudo para ser uma guerra que vai se prolongar e vai gerar mais consequências, tanto para o Irã, tanto para os Estados Unidos, como para Israel, como para a região e como para o mundo. Por fim, nós podemos dizer o seguinte: caso o povo americano ou o povo israelense, a sociedade americana ou a sociedade israelense, não conseguir derrubar a sua atual liderança, que são pessoas que pensam como Pat Hegseth,
O futuro da humanidade está ameaçado pelos interesses do império e pela irracionalidade dessas cruzadas americanas lideradas por um departamento de guerra que tem como um dirigente um fanático religioso que tem concepções militares baseadas nas cruzadas religiosas medievais. Se você chegou até aqui é porque você sentiu que há informações genuínas, importantes nesse vídeo. É um trabalho difícil de fazer e eu peço só em troca que você curta, compartilhe, comente e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.